Oi, 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 amores! Tia Aline está aqui de volta porque eu quero dar um exemplo aqui para vocês, tá? Trouxe aqui um pequeno texto, na verdade, um pequeno diálogo aqui para vocês verem, né? Observarem a importância dos sinais de pontuação, tá? Como que é importante os sinais de pontuação, né, num texto, tá? Esse texto aqui, esse diálogo, observem que está sem nenhum sinal de pontuação, tá? Sem nada, não tem nada, não tem vírgula, não tem ponto final, não tem ponto de exclamação, de interrogação, não tem nada. Está sem vida, está sem nada. Por quê? Porque os sinais de pontuação, eles trazem vida para o texto, né? É através dos sinais de pontuação que nós conseguimos, né, expressar nossas emoções, nossos sentimentos, que a gente consegue dar uma entonação para o texto. Então, eu vou fazer a leitura aqui deste texto sem sinal de pontuação e vocês vão visualizar que é um texto sem graça, sem vida, né? A gente não sabe se tem mais de um personagem, a gente não sabe se eles estão conversando ou não, tá? Por quê? Porque não tem sinal de pontuação, então a gente não sabe como que está se passando esse texto, tá? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse texto agora e no final deste vídeo. Por quê? Porque nós vamos montar, né? Porque a Aline vai montar aqui para vocês verem este texto com os sinais de pontuação que nós estudamos. Aí no finalzinho do vídeo vocês vão ver a diferença, né? Porque aí vocês vão ver como que esse texto fica com vida, né? Porque esse texto vai ficar cheio de sinal de pontuação. E aí vai ficar um texto muito bacana, muito legal, tá? Então vamos começar? Observem aí a diferença, viu? Fiquem atentos. Vou fazer a leitura, então, sem sinal de pontuação, viu? Ó, vamos lá, ó. Chegando ao cinema, o garoto pergunta, moço, quanto custa a pipoca? Essa pipoca custa 5,50. Nossa, que pipoca cara. Então, é um texto sem graça, é um texto que, né, sem vida, porque não tem sinal de pontuação. Então, vamos lá? Agora, vamos montar aqui devagarinho ele com sinal de pontuação. Vamos começar. Primeira linha. Chegando ao cinema, o garoto pergunta. Chegando ao cinema, o garoto pergunta. Prestem atenção que na primeira frase a tia Aline deu uma pausa. Eu dei uma respirada. Ó, chegando ao cinema, o garoto pergunta. Nessa pausa, que foi aqui, ó, logo após o cinema, ó, chegando ao cinema, tem uma vírgula, tá? Porque quando a gente dá essa pausa, a gente coloca o quê? Uma vírgula, tá? Então, desculpa, amores. Vamos colocar a vírgula aqui. Vamos deixar pretinho novamente. Chegando ao cinema, o garoto pergunta. Se eu sei que aqui na linha de baixo nós vamos ter um personagem falando alguma coisa, né? Alguém vai falar alguma coisa logo abaixo. Então, aqui eu sei que tem que ter 2 pontos, tá? Por quê? Nós não vimos que a gente utiliza 2 pontos quando alguém vai falar alguma coisa, né? Não é verdade? Então, vamos lá, ó. É a mesma coisa se aqui tivesse escrito, ó. O garoto disse, 2 pontos, né? O garoto pergunta, 2 pontos, tá? Então, aqui nós temos que utilizar o quê? 2 pontos. Então,
Vamos colocar o sinal de pontuação aqui, ó, 2 pontos. O garoto disse 2 pontos, tá? Então, aqui, a primeira frase está montada, ó. Chegando ao cinema, vírgula, o garoto pergunta, 2 pontos. Aqui embaixo é a fala de um personagem. Se a fala de um personagem, o que tem que ter logo aqui no início? Um travessão. O travessão indica a fala de um personagem, tá? Então, ó, parágrafo. Nunca dá para ficar vermelho direto. Tchaline sempre tem que colocar. Ó, parágrafo, travessão, tá? O travessão sempre indica a fala de um personagem. Então, sempre no início dessa fala, eu tenho que colocar o travessão. Travessão é esse sinal aqui de pontuação. Tá joia, amores? Sempre eu dou um parágrafo e depois o travessão, ok? Então, vamos lá. De cara, a gente já coloca o travessão. Agora, vamos lá para a fala, ó. Moço, quanto custa a pipoca? Ó, moço, quanto custa a pipoca? É uma pergunta, não é? Porque ele está querendo saber o preço da pipoca, ele está querendo saber quanto custa aquela pipoca, né? Então, moço, quanto custa a pipoca? Se é uma pergunta, qual o sinal de pontuação que nós devemos utilizar? Hein? Ponto de interrogação. Vamos colocar de vermelhinho aqui, ó. Ponto de interrogação, tá? Sempre quando a minha frase for uma pergunta, ponto de interrogação, tá? Só que aqui nessa frase aqui ainda, nessa fala aqui, tem o outro ponto, sinal de pontuação. Qual que é? Ó, moço, quanto custa a pipoca? Aqui nós temos uma vírgula. Por quê? Porque primeiro eu chamo moço, né? Moço, quanto custa a pipoca? Eu tenho uma pausa aqui também, ó. Moço, eu respiro, ó. Moço, quanto custa a pipoca? Tá? E eu não falo rápido, ó. Moço, quanto custa a pipoca? Não. A gente dá uma pausa, tá? Moço, quanto custa a pipoca? Então, aqui, a nossa segunda frase também está montada, tá? É uma fala, então, travessão. Tem uma pausa, também é um chamamento, vírgula, é uma pergunta, ponto de interrogação, ok? Tá, ele fez uma pergunta, então alguém vai responder essa pergunta. Quem que vai responder essa pergunta? O vendedor de pipoca. Se o vendedor de pipoca está respondendo essa pergunta, também é uma fala, porque ele vai falar o preço da pipoca. De cara, eu também sei que aqui tem um travessão, porque é fala de um personagem. Então, vamos colocar de vermelhinho. Então, travessão ali, parágrafo, depois travessão, tá? Fala de personagem, então, travessão. Esta pipoca custa R$ 5,50. Terminou a frase, ele respondeu. Ele respondeu? Ótimo. Terminou a frase? Ponto final, tá? Fala de personagem, travessão. Esta pipoca custa R$ 5,50. Respondeu a pergunta, ponto final. Ok? Aí, o garoto retruca, né? Ele fala, mas ele não tá respondendo o rapaz. Ele só está falando com ele mesmo, tá, amores? Aí já não é uma fala dele, né? Ele tá respondendo, falando sozinho com ele mesmo. Então, a gente não precisa colocar travessão, tá? Ele fala, nossa, de espanto, de surpresa, tá? Ó, nossa, que pipoca cara, tá? Então, essa frase final é uma frase que ele fala para ele mesmo, tá, amores? Não é essa fala que ele não fala com o vendedor de pipoca, não. Então, a gente não vai colocar travessão, tá? Então, é uma frase de espanto, de surpresa.
Quando é surpresa, qual o sinal de pontuação que nós utilizamos para expressar surpresa, espanto? Ponto de exclamação, tá? Nossa! Que pipoca cara! Porque aqui nós vamos utilizar 2 pontos de exclamação. Porque o que aqui está em letra maiúscula. Então, aqui nós sabemos que tem um sinal de pontuação, tá? E nossa aqui é uma frase completa, então, tá? Se é uma frase completa e está expressando, né, uma emoção, uma surpresa, ó, nossa, cabe o sinal de pontuação aqui, né, o ponto de exclamação, tá? Então, ficou, nossa, que pipoca cara! Ponto de exclamação de novo. Porque a frase que pipoca cara também é uma frase afirmativa. Ele está afirmando, ó, que pipoca cara, tá? Então, ele ficou espantado, surpreso com o preço da pipoca. Então, ficou aqui montado o nosso diálogo, né? O nosso texto, tá, amores? Então, ficou assim agora. Agora a Tchaline vai fazer a leitura final para vocês de como que ficou o nosso texto, ó. Chegando ao cinema, o garoto pergunta: moço, quanto custa a pipoca? Esta pipoca custa R$ 5,50. Nossa, que pipoca cara! Amores, vocês conseguiram distinguir, vocês conseguiram observar, né, as diferenças? Por que as diferenças? Porque são muitas diferenças, né? São vários sinais aqui de pontuação que nós utilizamos, né? Nós utilizamos a vírgula, os 2 pontos, ponto de interrogação, ponto final, ponto de exclamação, nós utilizamos o travessão. Então, assim, fez muita diferença no nosso texto, né? No nosso diálogo, deu vida para o nosso texto. Nós conseguimos transmitir emoção, né? Então, agora sim o nosso texto ficou completo, ficou com vida, né? Então, sim, os sinais de pontuação faz toda a diferença na nossa produção de texto, nos nossos textos, tá? Então, é isso que a Tia Aline queria passar para vocês, a importância dos sinais de pontuação, tá? Então, vocês precisam, de fato, compreender a importância dos sinais de pontuação na nossa vida, né? No nosso uso diário, tá joia? Então, se ficou alguma dúvida, se vocês tiveram muita dificuldade de compreender, né, o uso desses sinais de pontuação, vocês entrem em contato comigo. Eu vou estar aqui para auxiliar vocês, tá bom? E eu preciso que vocês se empenhem, se dediquem a compreender esses sinais de pontuação para a gente dar seguimento aí nos nossos conteúdos, para a gente poder chegar aí nas produções de texto, tá? Nós vamos começar aí mais para frente, daqui a algumas semanas, a produzir pequenos textos, né, juntos, tá, amores? E vocês precisam, né, saber utilizar esses sinais de pontuação aí, tá bom? Então, qualquer coisa, Tia Aline está aqui à disposição de vocês, viu? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!